Olá pessoal, meu nome é Marlon, sou professor de Biologia, sejam todas e todos muito bem-vindos e bem-vindas. E eu gostaria de começar esse vídeo com uma pergunta: nós viemos dos macacos? E a resposta mais imediata que a gente pode dar é que nós somos macacos, somos grandes macacos pelados. E é possível dizer isso porque existem características no grupo dos primatas, né, o grupo que abriga os macacos, que estão absolutamente presentes nos seres humanos. Dentre essas características, a gente pode destacar a pentadactilia, ou seja, a presença de 5 dedos nas mãos e 5 dedos nos pés. Isso está presente em todos os outros macacos também. Além da pentadactilia, a gente pode destacar os polegares oponíveis. Então, o polegar oponível aos demais dedos não é exclusivo dos seres humanos, os outros macacos também têm. A diferença é que os outros macacos apresentam polegares oponíveis também nos pés, mas no caso dos seres humanos isso vai se restringir apenas às mãos. Além disso, ao invés dos primatas apresentarem garras, eles apresentam unhas. Então isso é outra característica que está presente no grupo dos primatas e também nos seres humanos, porque os seres humanos também fazem parte desse grupo. Além disso, no geral, os primatas eles tendem a ter uma capacidade craniana maior e obviamente também uma capacidade cerebral maior do que os demais mamíferos. Ainda, nós primatas temos o que a gente chama de estereoscopia, ou seja, a gente tem uma visão colorida e tridimensional. Então a gente enxerga as coisas em 3 dimensões e também enxerga essas coisas coloridas. Todos os primatas apresentam essa visão tridimensional e essa visão colorida. Existe isso em outros animais? Sim, existem, mas essa estereoscopia num grupo inteiro, em todos os organismos pertencentes aos grupos, é exclusivo dos primatas. Então quando alguém te para na rua e pergunta: você acha que a gente é uma criação de Deus ou a gente veio do macaco? É uma pergunta que não faz sentido, porque na verdade nós ainda somos macacos. No entanto, essa pergunta ela tem a ver com um problema, uma dificuldade de compreender como que a evolução funciona. E é claro que a gente precisa conversar sobre isso e a gente vai discutir um pouco sobre isso agora. Então, para a gente entender como a evolução funciona, a gente precisa definir o que é evolução. De forma simples, evolução ela é mudança ao longo do tempo em populações. Populações são grupos de organismos de mesma espécie. Só que não é só uma mudança, porque a gente pode destacar aqui 2 tipos de mudança, o que a gente chama de mudança ontogenética e o que a gente chama de mudança evolutiva. A mudança ontogenética ela diz respeito ao desenvolvimento do organismo no tempo ali da sua própria vida. Por exemplo, nós temos lá um anfíbio, sei lá, um sapinho. Esse sapo, ele vem de um ovinho, esse ovo vai se transformar num girino e nesse girino vai se transformar num sapinho. Essas mudanças são mudanças ontogenéticas, esse caminho de um girino para se transformar num sapo, por exemplo. Já a mudança evolutiva são aquelas mudanças que vão passando de geração para geração. Então, quando a gente fala de mudança evolutiva, a gente não está falando da história de um único organismo, mas sim da história da espécie como um todo. E existem 3 condições para que haja evolução. A primeira condição é que haja variação entre os organismos da mesma espécie. Então, se eu tenho uma espécie com todo mundo igual, não vai ter evolução, eu vou explicar daqui a pouco. Então, a primeira condição é variação. A segunda condição é que essa variação ela seja hereditária, ou seja, que ela possa passar para as próximas gerações, que ela seja hereditária, que a gente chama de hereditariedade. E a terceira condição é que essa característica passe para a próxima geração. Porque quando a gente fala que algo pode ser hereditário, então ela tem chance de passar para a próxima geração e tem chance de não passar. Então não basta que tenha variação e que seja hereditário. É necessário que essa variação hereditária ela passe de fato para a próxima geração. E aí então, esse processo que é a evolução, ele consegue atuar sobre a espécie. Essa variação é o que a gente chama de mutação. E elas acontecem ao acaso. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que evolução ela não é significado de melhora, não é significado de eu vou ser melhor, eu vou evoluir, então o ser humano ele é mais evoluído que os outros organismos. Não, a evolução ela é essa variação e a gente pode discutir em termos de adaptação. Então, um processo evolutivo ele vai ser tanto quanto melhor, quanto mais adaptativo ele for. Ou seja, quanto mais melhorar a capacidade de se adequar a determinado ambiente. Então uma bactéria, ela vive no mesmo ambiente que a gente. Então ela é tão adaptada quanto a gente.
Nesse caso, não tem como eu falar que o ser humano ele é mais evoluído do que uma bactéria, porque evolução ela é variação que vai variando em termos de adaptação. Se uma característica ela for boa adaptativamente, ela vai ser selecionada e ela vai ficar na população. Se ela for ruim, esse organismo ele vai ser eliminado. E esse processo é o que a gente chama de seleção natural. Então precisa ficar claro disso, de que uma mudança ontogenética ela não é evolutiva. Então a evolução ela não é um organismo que vai se transformando em outro, como por exemplo, sei lá, a larva ela vai se transformar numa borboleta e assim surge uma nova espécie. Então, para a gente entender isso, vamos imaginar uma situação hipotética que vai nos servir como exemplo. A gente tem uma caverna, existe uma população de animais dentro dessa caverna. Essa população de animais, ela usa os olhos para conseguir seus alimentos. Então, esses animais eles usam os olhos para conseguir seus alimentos através da visão, certo? Só que por uma variedade aleatória, uma variação aleatória naquela população, nasce lá uns 3 ou 4 organismos que são cegos, mas que têm uma audição melhorada. Então, nessa corrida por alimento, os que têm olhos, eles já vão ver a presa e vão conseguir pegar ela mais facilmente. Isso vai fazer com que esse que pega esse alimento tenha mais nutriente e consiga sobreviver e se reproduzir mais. Como ele vai se reproduzindo mais, ele vai passando esses seus genes para frente e vai nascendo mais organismos que conseguem ver melhor. Enquanto o que é cego, ele pega menos alimento e ele se reproduz menos. Então, numa população, sei lá, de 10 organismos, nós temos 2 que são cegos e nós temos 8 que conseguem enxergar. Só que acontece uma mudança aí no ambiente e acontece, sei lá, uma avalanche e tampa essa caverna. A gente sabe que para a gente enxergar, a gente precisa de luz. E aí, quando essa caverna ela é completamente fechada, ela perde a luz. O que vai acontecer é que os organismos que precisam exclusivamente da visão para conseguir o alimento, eles não vão conseguir se alimentar e eles vão morrer. Logo, ao longo do tempo, esses organismos que usam a audição e são cegos, que eram somente 2, eles conseguem ter uma vantagem competitiva em relação aos que enxergam, e aí eles vão conseguir mais alimentos, vão conseguir se reproduzir mais, e ao longo do tempo a gente vai ter um número muito maior desses organismos, enquanto que esse outro que dependia da visão ele vai ser extinto. E assim a evolução ela funciona dessa forma. Então o que acontece é que não é um organismo se transformando em outro ao longo da sua própria vida. São gerações e gerações de filhos que, dependendo do ambiente, características são selecionadas ou não. Então o que acontece é que esses 2 organismos eles tinham um ancestral comum, e aí dependendo do ambiente, com essa mudança do ambiente, com a caverna se fechando, esses caras que escutam um pouco melhor e eram cegos, eles acabam tendo uma vantagem adaptativa, e aí essa espécie ela vai ter, ao longo do tempo ela vai tendo modificações, e aí vai surgindo uma nova espécie. Então quando a gente olha um chimpanzé, que é o parente vivo mais próximo do ser humano atual, do ser humano moderno, a gente acha que os seres humanos modernos são muito mais evoluídos do que ele. Só que o que acontece é que a história evolutiva da humanidade ela remonta a cerca de 7 milhões de anos, em que tinha um ancestral comum que deu origem tanto ao chimpanzé quanto ao próprio ser humano. E acaba que, da mesma forma que o ser humano caminhou 7 milhões de anos nesse processo evolutivo, os chimpanzés também foram sendo moldados de acordo com suas características e o ambiente que eles viviam. Então eu espero que agora você tenha condições de que quando alguém te perguntar se nós viemos do macaco, você responder que nós somos grandes macacos pelados, e também explicar por quê, explicando também como que esse processo evolutivo funciona. Eu fico por aqui, muito obrigado por ter assistido até o final. Até!